Pronto, boa noite oficialmente. Obrigada a todas que estão muito animadas, principalmente por conta dessa camisa que fez sucesso. Primeira vez que eu apareci aqui. E vamos começar oficialmente a live 2 de aquecimento para o Clube do Livro. Por mais que todas as lives tenham sido pensadas com conteúdo muito especial, a de hoje ela tem um toque extra, porque ela foi toda montada, o roteiro dela inteiro foi pensado com base em um livro especificamente, para que eu conseguisse argumentar aqui com vocês o que de fato eu queria trazer, tá? E aí o seguinte, eu não queria que essas lives fossem conteúdos aleatórios para um lançamento no final. Eu queria realmente que fosse um conteúdo valioso pra gente. Então, elas têm uma certa sequência entre uma e outra, tá? O que a gente vai conversar hoje, a gente vai precisar resgatar alguns pontinhos da primeira live de segunda-feira. Lembra que a gente falou sobre a possibilidade que os livros, que a leitura fornece quando a gente pensa em segurança, em se tornar uma pessoa mais interessante, em aumento de repertório, em aumento de segurança. E a gente viu tudo isso através da explicação das crenças centrais, né, da fundação da casa, através da perspectiva da terapia cognitivo-comportamental. Vai ser a base também, de certa forma, para o nosso papo de hoje. Porque um dos pontos que a gente vai falar, e inclusive a gente vai falar lá no Clube do Livro também, é sobre o quanto essa construção, tanto dos conceitos, quanto dos contextos, né, quanto do ambiente de uma forma... Opa, bati no microfone. Quanto no ambiente de uma forma geral, o quanto isso é importante para a construção do livro e para a construção da nossa leitura e do nosso repertório, tá? Então vamos lá. Eu queria que a gente pensasse na seguinte pergunta para hoje. Vocês acham que livros são pedaços avulsos, assim, de histórias reais ou fictícias? Vocês acham que os livros eles são construídos de uma forma bem aleatória, assim, fora de um contexto específico? Se a resposta for sim, a gente está um pouco equivocado. Pelo seguinte... Vamos lembrar de novo a primeira live. Lembra que eu contei que para a gente construir os nossos conceitos sobre nós mesmos, para a gente construir as crenças centrais, a fundação da casa, a gente depende de N variáveis. Então a gente depende do nosso fator genético, do fator ambiental, do contexto sócio-histórico, da nossa condição socioeconômica, das nossas relações. A gente depende de muitas coisas, né? A gente precisa de muita coisa para conseguir construir esse conceito que a gente cria da gente mesmo. Se os livros são escritos por seres humanos, até onde eu sei, será mesmo que essas variáveis elas também não entram de certa forma na construção das narrativas? Que não seja na história em si, mas que seja em algum grau, em algum momento teve alguma influência? O que vocês acham disso? Eu sei que vocês não respondem, mas eu tô acostumada a fazer perguntas em aula, né? Então, é isso aí. Bom, eu citei esse livro na nossa primeira live para falar um exemplo bem rapidinho, mas eu trouxe o livro hoje para, pensando nessa introdução aqui que a gente teve, eu trouxe ele para ele nortear a live toda. O livro é A Casa dos Espíritos, é um dos livros mais lidos, né, mais vendidos da Isabel Allende, é A Casa dos Espíritos, e ele foi concluído por mim recentemente, porque foi presente de uma pessoa extremamente querida, é a leitora mais elegante e fashion da face do planeta Terra, que é a Carol. Não tá sendo um ato narcísico meu, tá? É que essa minha amiga, além de maravilhosa e elegante, ainda veio com o nome mais perfeito do universo. Enfim, ela me deu esse presente aqui que acabou entrando pro meu hall de leituras favoritas também. E aí eu quero que a gente conheça um pouquinho do livro, tá? Eu juro por Zeus que eu tentei montar um roteiro sem spoiler. Pra gente entender um pouquinho do livro, ele basicamente narra 3 gerações. E aí nessas 3 gerações, por mais que a gente vá falar, né, de algumas figuras masculinas importantes, relevantes, que honra! Carol, você é maravilhosa. Carol me presenteou com uma leitura favorita dela e acabou virando a minha. Carol é muito linda, eu preciso citar ela várias vezes aqui. Voltando.
A narração dessas 3 gerações, igual eu estava falando, por mais que a gente tenha figuras masculinas muito relevantes no livro, muito importantes, a gente vai falar do Esteban Trueba daqui a pouco, mas o centro do livro, ele passa por 3 gerações de mulheres, tá? A Clara, a Blanca e a Alba. E aí, só pra gente entender a árvore genealógica, a Clara Del Valle, que se torna Clara Trueba depois de se casar com Esteban, ela é mãe da Blanca e a Blanca é mãe da Alba, tá? Então, são 3 gerações ali de mulheres da mesma família. E é um livro que tem um contexto, gente, muito interessante. E se a gente for lendo realmente com muita atenção, a gente vai percebendo algumas coisas ok e algumas coisas muito preocupantes. É um livro que se constrói ali num momento em que existe um discurso liberal muito significativo, junto com um discurso conservador muito significativo. Isso não é de hoje, que confunde a cabeça das pessoas, né? Enfim. Então é um livro que se constrói nessa ideia. É um livro que a gente vê principalmente pelo personagem do Esteban Trueba, que eu não sei se eu tô falando certo, viu? Mas, enfim. É um personagem que se constrói muito naquele discurso de eu preciso fazer riqueza, eu preciso ficar rico, eu preciso ser alguém, eu preciso ser patrão. E a gente vai vendo muito essa construção desse império, dessa riqueza, nesse discurso muito... eu não tenho palavra melhor, muito opressor. E a gente vai vendo outras coisas. A gente vai vendo mulheres sendo literalmente violentadas sexualmente, como se isso fosse natural. É isso mesmo que vocês ouviram. Quando a gente lê ali uma parte do livro que era Esteban jogou a 3ª, 4ª na grama e tirou a virgindade dela. É um livro que, assim... A ideia, né, a sensação que a gente tem é que a autora, inclusive, quer mostrar o quão perigoso isso era. Então, é um livro que vai deixar a gente em contato com isso. Vai deixar a gente em contato com machismo, com conservadorismo, é uma outra época, de fato. E vai deixar a gente em contato também com uma ideia que não nos é muito estranha, que é a seguinte ideia. E aí, essa ideia também é muito bem narrada pelo Esteban. Trabalhadores, eles não podem, de novo eu pisar no microfone, trabalhadores, eles não podem pensar, eles não têm conhecimento suficiente. Se eu, que sou o patrão, não cuidar, não der o pão e o circo, eles se perdem totalmente. Eles não podem chegar ao governo, por exemplo. Então, é um livro em que essas questões, elas ficam muito, muito nítidas. E tudo isso que eu tô contando pra vocês vai sendo narrado ao mesmo tempo que a gente vai conhecendo essas 3 gerações de Clara, Blanca e Alba, tá? Que são 3 mulheres aí da família Trueba. A Clara é de outra família, mas casa, enfim. E aí, assim, como se tudo isso no livro, né? Construção de riqueza, ideia de quase uma aristocracia e uma ideia muito estigmatizada de trabalhador e patrão, estupros, infelizmente, como eu falei, acho que eu não deveria ter falado essa palavra no Instagram, mas violência sexual muito, assim, horrivelmente naturalizada, como se tudo isso não fosse suficiente. No finalzinho do livro, já na 3ª geração, né, já acompanhando a Alba como uma mulher adulta, a gente tem um golpe militar. E um golpe militar muito severo. E aí, assim, não vai ser necessariamente um spoiler, mas isso vale para qualquer governo autoritário, para qualquer governo que se dispõe a instalar uma ditadura. A gente tem morte, a gente tem perseguição, a gente tem coisas horríveis. E não é diferente no livro, a gente vê isso. E, assim, de forma muito rápida, como infelizmente acontece, né? A barbárie, para acontecer, ela não demora muito tempo. Bom, contei tudo isso para vocês, né? Todo o cenário básico, sem dar spoilers, sobre a Casa dos Espíritos, para a gente fazer um link. Com tudo isso que eu falei para vocês, vamos à história da autora, a Isabel Allende. Ela foi uma mulher que passou a maior parte da vida distante do pai biológico dela, né? A mãe se casa novamente, ela convive aí
com o padrasto, mas o pai biológico mesmo, ele se afasta, então ela fica um longo tempo, né, quase a vida inteira, sem conviver com esse pai, e ela cresce com a mãe, né, muito próxima da mãe. E ela ela passa boa parte da infância dela no casarão do avô. E aí, assim, interessante, porque na Casa dos Espíritos a gente tem o casarão da esquina, que é o casarão da família Trueba. E a figura do Esteban Trueba, que é o marido da Clara, que se torna avô da Alba, meio confuso, né? Mas vai decorando os nomes. E a gente tem ali Blanca e Alba vivendo no casarão da esquina, né? E aí a gente vê que a Isabel Allende teve esse período aí na casa do avô, conviveu muito com a mãe. E aí ela começa a escrever o livro, né, A Casa dos Espíritos, através de uma troca de cartas com esse avô, quando ela está fora do Chile. O avô está no Chile, ela está fora, e ela começa uma troca de cartas com o avô, porque naquele momento que o avô, salvo engano, adoece, ela está impossibilitada de voltar ao Chile. Quando é isso, Carol? Em 1982, coincidentemente, no meio de 1973 a 1990, que foi o período onde nós tivemos a ditadura do Pinochet. Oh, meu Deus, que coincidência. Pois é. E aí, gente, com o que eu contei pra vocês, né, um pouquinho do livro, e o que eu contei um pouquinho da Isabel Allende, eu quero ler um trecho para quem já leu o livro, para quem tem o livro, o trecho está na página 394. E aí eu queria que a gente visse uma forma que o livro traz, uma forma que a Isabel Allende traz, para narrar a postura do Esteban Trueba, né? Que é o marido da Clara, pai da Blanca, avô da Alba, que é um cara que, em tese, veio do nada, se esforçou muito e construiu uma fortuna, sempre defendeu uma ideia muito conservadora, um cidadão de bem, assim, estou sendo irônica, uma pessoa que o que eu fui narrando, né, o que eu fui contando, perdão, das cenas onde a gente vê a naturalização e a banalização da violência contra a mulher, ele é a figura que está violentando as mulheres, uma figura muito machista, né, e aí a sangria do machismo mesmo, uma pessoa que sempre vociferou que trabalhadores não têm condição de pensar por si mesmos, não têm condição de se organizar, não devia nem votar, quanto mais gerir, né, estar num governo. E ele constrói fortuna através de terra, né, então ele pega uma terra que era do pai, que o pai teve vários problemas e faliu essa terra, enfim, ele pega essa terra, constrói e fica rico, e no meio da vida ele vira senador. Olha que coisa incrível, gente! Ele vira senador. É um negócio muito distante da nossa realidade. E aí, quando no finalzinho do livro a ditadura é instalada, é bacana lembrar que, assim... Para tudo, gente, vou sair do roteiro, deixa eu contextualizar. Tem pouca gente na live, mas esse conteúdo é pro Clube do Livro também, e a gente tá aqui, vamos com tudo. Seguinte, quando ele vira, né, quando ele se torna senador, ele já tem toda uma trajetória de vida defendendo que o comunismo vai acabar com o mundo, que vai comer as criancinhas, que é uma ameaça, e ele tem um discurso de família e de bons costumes e de valores, né? Um discurso ótimo. Ele gostava tanto de família que ele fez violentou várias mulheres, não assumiu nenhum dos filhos que foram, né, frutos dessas violências, e ele defendia a moral e os bons costumes. Beleza. Acontece, né, que a esquerda no livro finalmente assume o poder, vou chamar de oposição, a oposição assume o poder depois de tantos anos com a direita ganhando as eleições, e aí quando a esquerda ganha as eleições finalmente, é um choque para ele, é um choque para boa parte, né, da elite ali do país. E o que acontece? A elite fica muito brava, a elite não gosta, a elite fica de raiva. E aí começa um arsenal de boicote, de dificuldade de abastecimento, e a coisa vai ficando feia e difícil e horrorosa.
E o nosso querido senador Esteban Trueba, ele começa a fazer viagens pelo país como senador, né, para incentivar o golpe. Vamos fazer arminha com a mão, gente. Vamos tirar essa galera aí do poder, esse bando. Vamos acabar com esse povo. Nossa, que horror! A nossa família tá em risco. Os nossos valores, eles estão em risco. Que coisa horrorosa. E ele vai, né? Ele é um dos maiores incentivadores aí para pegar em armas mesmo e tirar a esquerda do poder. E aí, quando a esquerda finalmente é tirada do poder, através de um golpe de Estado, de um golpe muito duro, eu vou dar um spoiler, mas acho que esse não é um spoiler literário, ele é um spoiler histórico. O presidente de esquerda, ele é assassinado, né? E quando o golpe acontece, Esteban Trueba fica muito feliz, muito eufórico, né? E mal sabe ele que no momento em que o presidente é assassinado, ele vai perder uma pessoa muito importante para ele, uma pessoa muito querida. E ele não acredita que ele perdeu essa pessoa. Imagina que a galera que eu apoiei, que eu falei, pega na arma mesmo, regaça esse povo. Não, eu sou muito importante. E aí ele começa a ser mal recebido, né, nos ambientes políticos, ele começa a perder importância, ele começa a se tornar um Zé Ninguém. Ele começa a fazer parte do mesmo grupo que sempre foi invisível para ele. E aí, tem um momento no livro que parece que a gente vê que ele vê o que está acontecendo. Porém, olha esse trecho que descreve lindamente como o senador Esteban Trueba percebe tudo. O senador Trueba não quis sequer ouvir falar sobre o assunto, como faziam as pessoas de sua classe, e negou a existência da fome com a mesma teimosia que negava a dos presos e a dos torturados. Esse é um trechinho reflexão. Me aprofundei aqui, fui um pouquinho mais além do roteiro, mas eu achei que seria legal, antes de trazer o trechinho, contar, né, contextualizar a situação do senador. E eu falei tudo isso pelo seguinte, gente. O livro não te conta que a ditadura foi o golpe liderado pelo Pinochet no Chile. O livro não te conta a localização geográfica exata do casarão da esquina dos Trueba. O livro não te conta sobre personagens reais. Ele não te dá nenhum dado. Em momento nenhum você desconfia, desconfia. Em momento nenhum o nome Pinochet aparece. São nomes generalistas, são situações generalistas. Inclusive, um dos grandes torturadores aqui do livro tem a ver com a narração, com a história, né? É um dos filhos perdidos, não assumidos do senador Trueba. Não é spoiler porque a gente sabe disso desde o início. Mas se a gente vai atrás de quem escreveu, de quem é a Isabel Allende, se a gente vai atrás de situações históricas ali que são parecidas, a gente encontra contexto. E mesmo muito a contragosto, a gente encontra toda uma estrutura por trás do discurso liberal, a gente encontra toda uma estrutura por trás do discurso conservador, de novo, né, oposto, mas seguimos. A gente encontra um discurso por trás do porquê que a ideia marxista, né, a ideia do comunismo, foi tão bem recebida por trabalhadores que passavam fome. A gente consegue encontrar história, a gente consegue encontrar humanidade, a gente consegue encontrar base filosófica, a gente consegue encontrar identificação, a gente consegue encontrar representatividade. E aí a gente tem a chance de aumentar a nossa perspectiva de mundo, de assim, talvez, e aí eu não quero que a gente entre no campo do julgamento, mas talvez a gente nem lembra que o Chile sofreu muitos anos com uma ditadura. Talvez isso incentive a gente ir atrás de como é que foi a nossa, porque ela existiu, tá? Se você tá assistindo aqui e né, acha que não existiu, te contar que a gente gosta do negócio que chama evidência, né? E aí, no caso, a gente tem evidências de que tivemos uma ditadura, tá? Isso leva a gente para além de caixinhas do Instagram, além de respostas prontas, além de respostas rápidas. Isso aumenta a nossa possibilidade de pensar em quanta coisa existe nesse mundo. Aumenta repertório.
E aí a gente vai um pouco além. Como se tudo isso aqui de contexto histórico, filosófico, compreensão de mundo não fosse o suficiente, a gente vai um pouco além. Eu quero que a gente pense em 2 personagens, tá? Para quem lê o livro, vai lembrar que a Clara é uma personagem muito excêntrica, né? Ela é a personagem, a esposa do Esteban Trueba, mas ela é da família Del Valle, uma família rica, né? Uma família com muitos filhos. E ela, desde muito novinha, ela se comunica com espíritos, ela consegue prever acontecimentos futuros, ela sonha com algumas coisas. E ela é bastante peculiar no jeitinho dela, né? E aí, ela tem alguns períodos na vida, vou tentar não dar spoiler, mas sempre que acontece algo muito dolorido, algo muito significativo na vida dela, ela, inclusive a Isabel Allende usa esse termo, né? Ela tem episódios depressivos, ela fica reclusa, ela fica quieta, e às vezes ela solta umas palavras do nada, ela fica escrevendo num lugar que ela chama de caderno da vida, né? Livro da vida, e ela tem muitos momentos onde ela é muito excêntrica. Só que talvez a gente nem repare nisso ao longo do livro como excentricidade, porque a gente se apega a ela. Ela é uma mulher muito sensacional, a gente, né, principalmente leitoras mulheres, né, a gente vai se apegar a Clara. Só que aí eu queria que a gente pensasse o seguinte: será que se nós conhecêssemos Claras na vida real, nós teríamos a mesma compaixão e simpatia? Será que a gente não seria diferente? Eu gosto de trazer esse exercício, e aí talvez a Clara seja uma figura que, como a gente se apegou no livro, seja mais fácil da gente conversar, né, na vida real. Ou deve ter, né, sempre tem uma pessoa ou outra. Ok, vamos para um personagem um pouco mais difícil. Com isso eu quero que a gente vá para Esteban Trueba. Teve até uma pessoa que me mandou aqui no Instagram enquanto eu tava lendo, né, que, nossa, detesto ele. Ele é péssimo, do início ao fim. Ok, eu também julguei ele. Toda hora que aparecia o Trueba no livro, eu ficava assim, lá vem o ditadorzão, fala mais uma asneira, inteligentíssima. Eu fiquei assim o livro inteiro. Eu fui extremamente julgadora com ele. Assim como, infelizmente, eu sou com muitas pessoas na minha vida também. Só que eu queria que a gente visse o seguinte: quando a gente chega no finalzinho do livro, eu não consegui deixar de pensar o seguinte: cara, ele sofreu. Ele sofreu muito. Ele fez muita gente sofrer. Fez. Mas ele também sofreu muito. É muito mesmo. E ele aprendeu um jeito horrível de ser homem. Um jeito muito difícil. Um jeito completamente inflexível. Um jeito onde, se ele não fosse rico, se ele não fosse patrão, ele não seria nada. Um jeito onde, se ele não aliviasse as necessidades dele, ele não seria homem o suficiente. Aprendeu a ser homem num cenário onde não podia conversar, onde ele não sentia nada, ele tinha que prover. Ele tinha que ser importante. Ele aprendeu a ser homem num cenário onde família é um troféu, não um negócio para conviver. Ah, Carol, mas ele é um homem livre, assim como todos os homens, são mesmo. E assim como nós mulheres, homens precisam aprender, precisam crescer, precisam amadurecer, precisam enxergar muita coisa. Mas eu tô pedindo pra gente fazer um exercício de reflexão. Quantas coisas não poderiam ter sido diferentes pro Esteban, caso ele tivesse aprendido que ele não precisava ser quem ele foi. Que ele podia amar a neta, que ele podia amar a filha, independente de quem a neta ou a filha gostasse, independente do curso que elas escolhessem. Que ele não precisava matar um homem porque este homem trouxe ideias diferentes das dele. Que diferente seria? Que diferente seria olhar para uma ditadura e ter um mínimo de compaixão com o povo ali. De certa forma, ele também sofre muito. Ah, Carol, mas é o seguinte, o Esteban Trueba, ele é péssimo, do início ao fim. Ok, não discordo, mas eu queria muito trazer o poder que um livro tem de gerar reflexão.
O poder que um livro tem de observar contexto, de observar pessoas, de se identificar, de trazer isso para a vida, de trazer isso de uma forma crítica, de se enxergar em comportamentos equivocados, de se enxergar não só na Alba lutando, né, pela democracia, ajudando as pessoas que estavam necessitadas, mas se identificar no Trueba também, quando a gente é autoritário, quando a gente quer do nosso jeito e a gente não escuta um A de outra pessoa, porque a gente faz isso. Adoraria ser uma fada alecrim dourada, perfeita, sem defeitos, mas não sou, nenhum de nós é. E a gente pode se identificar com isso e trazer isso para nós de alguma forma. É isso que eu falo muito aqui no Instagram sobre o poder da leitura desenvolver senso crítico. Não é pra gente sair sendo grosseiro com quem escreveu, não. Ai, não concordo com o que você escreveu. Não, não é isso. É trazer pra gente. É desenvolver senso crítico pro nosso olhar. Não para apontar o dedo pro outro. É aumentar a nossa percepção de mundo de um jeito onde a gente também enxergue aonde estava faltando conhecimento na gente. E aonde a gente pode buscar, onde a gente pode ser um pouco mais ativo, tá? Bom, e eu trouxe tudo isso com um único livro, com A Casa dos Espíritos, que inclusive recomendo muito a leitura. Como eu falei antes, não recomendo para quem está iniciando o hábito de leitura, porque é um livro longo e é um livro bastante descritivo, mas honestamente, depois que eu li, acho um livro, uma leitura fundamental para todo mundo. Como eu tô encerrando, na primeira live eu contei pra vocês, né, que em toda a live eu faria indicação de uma leitura. Por mais que a live de hoje tenha sido toda pensada na Casa dos Espíritos, nessa mesma pegada de ampliar repertório, de conhecer história, sabe, geral, de ver outros acontecimentos, de trazer reflexões muito humanas pro nosso dia a dia, eu queria indicar a leitura desse livro aqui, O Meio Sol Amarelo. Eu não vou nem ousar falar o nome da autora, porque eu acho que eu vou passar muita vergonha, mas quero deixar ele como indicação, porque é um livro lindo, ele tem essa mesma pegada da Casa dos Espíritos de apresentar dados históricos que, inclusive, aqui é mais próximo para nós, né, porque a ditadura no Chile é aqui, na América do Sul a gente acaba aprendendo mais. Isso daqui se passa no... Isso daqui não, este livro, essa história se passa no continente africano, que é um continente extremamente negligenciado nos nossos estudos ao longo da vida. Existem acontecimentos que a gente não faz nem ideia, né? E traz muita humanidade. Nossa, sério, é um livro surreal. Então, a gente encerra a live de hoje com a indicação dessa leitura. Por hoje era isso. A gente se vê de novo amanhã, às 8 horas, para conhecermos o porquê da ideia de pelo menos 5 páginas. A importância de metas, de hábitos e da manutenção deles. E era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa live também vai ficar disponível até o dia 6, até terça-feira. Depois ela fica só para o pessoal do Clube do Livro. E eu espero vocês amanhã, tá bom? Um beijo para vocês e até amanhã.